Uma foto deixou a torcida do Inter em polvorosa nas redes sociais nessa terça-feira. A imagem que mostra Alessandro Barcelos junto de Fernando Carvalho. Ambos se reuniram em uma churrascaria de Porto Alegre e acabaram então sendo flagrados nessa reunião. Lembrando que ambos são, digamos que adversários políticos. Enquanto Barcelos, nessa última eleição, concorreu à reeleição e venceu, Fernando Carvalho não concorreu, mas apoiou publicamente o adversário de Barcelos na eleição. Apoiou publicamente Roberto Melo. Então, diante dessa inusitada reunião entre ambos, diversas teorias começaram a pipocar nas redes sociais, inclusive cogitando até de o Carvalho dar uma volta, digamos assim, e retornar ao clube em alguma função. Mas o próprio ex-presidente do Internacional já esclareceu o que foi debatido neste almoço. Segundo ele, o presidente Alessandro Barcelos está apresentando aquele plano de investidores para diversos ex-presidentes do clube, para ouvir o que eles têm a falar em relação a isso. Para quem não lembra, este plano de investidores pretende captar mais de 200 milhões de reais. Eu já expliquei muito bem aqui no canal algumas vezes, inclusive com as palavras de Dalton Schmidt, vice-presidente do Internacional. Basicamente, o objetivo deste plano é o seguinte: pegar dinheiro emprestado com uma margem maior para pagamento e com juros menores para se livrar hoje das dívidas que o Inter tem com bancos, que tem uma margem menor para pagamento, tem um prazo menor para pagamento e juros mais altos. Basicamente, é trocar uma dívida pela outra, só que ao invés de ter uma dívida que tem que pagar em curto prazo e tem um juro enorme, vai ter uma dívida com juro bem menor e com prazo maior para pagar. Então, o ex-presidente Fernando Carvalho afirmou que este foi o objetivo desta reunião. Mas é fato, ambos foram flagrados e obviamente que isso deu o que falar nas redes sociais. E aqui vai uma opinião, tá? Porque eu sei que muita gente hoje bate no Fernando Carvalho, fala mal do Fernando Carvalho, fala mal do seu movimento político, e eu entendo todas as opiniões, respeito todas as opiniões, mas de verdade, se houvesse qualquer possibilidade de Fernando Carvalho talvez assumir um cargo na gestão Barcelos, e repito, se houvesse qualquer possibilidade, eu acho que seria maravilhoso. Eu sei que o Carvalho esteve naquela SWAT de 2016, mas ali era todo um contexto errado. A gente não tem como descarregar no ex-presidente do Internacional. Em compensação, quando ele tinha poder total, ou quando ele tinha muito mais poder do que em 2016, ele levou o Inter para as maiores glórias da história. Então, assim, eu entendo quem pegou o ranço do movimento político do Fernando Carvalho, até porque passou muitos anos no poder, assim como esteve nos maiores títulos, também esteve no rebaixamento, mas enfim, eu acredito que o Fernando Carvalho, se quisesse, se houvesse qualquer possibilidade, agregaria demais. Mas, repito, segundo ele, o objetivo desta reunião de hoje era justamente apresentar este plano de investidores. E falando ainda em pessoas que fizeram parte da história do Internacional, o técnico Abel Braga, para mim, um dos maiores ídolos da história do Inter, ele concedeu uma entrevista para o D'Alessandro, no novo projeto do D'Alessandro lá na Dali TV. E ele falou sobre 2020, sobre como doeu toda aquela perda daquele título do Brasileiro, como ele sente até hoje, isso mostra muito do coloradismo do Abel Braga, mas ele fez uma revelação muito importante, porque até então nós tínhamos a seguinte informação nos últimos 3, 4 anos, que Abel Braga esteve naquela reta final do Brasileirão 2020 e quando acabou indo embora, como todo mundo sabe. Mas que isto já havia sido decidido com antecedência. Ou seja, a informação que nós tínhamos basicamente era a seguinte, que mesmo se o Abel vencesse aquele Brasileirão, o seu destino já estava traçado, ele já sabia que não iria ficar. Mas o Abel Braga deu um importante relato, eu diria até uma revelação, um desabafo para o D'Alessandro, e falou sobre aquela reta final de trabalho no Internacional. Ele disse que recebeu, diante daquela boa campanha no Brasileirão, diversas propostas de outros clubes para deixar o Inter. E ele não quis sequer ouvir, não quis sequer falar,
porque ele esperava ser procurado pela gestão de Alessandro Barcelos para renovar o seu contrato. Então isso vai contra o que nós sabíamos até hoje, de que a partir do momento que o Barcelos foi eleito presidente em seu primeiro mandato, já estava definido que Abel Braga não ficaria independente do resultado. O Abelão então revela, acredito até que essa mágoa de não ter sido sequer procurado. Ele afirmou que pretendia seguir no Internacional, que pretendia dar continuidade ao trabalho, mas não foi procurado pela gestão do presidente Alessandro Barcelos. O presidente do Internacional sequer tentou conversar com ele para ver uma possibilidade de renovação. Portanto, a atual gestão do Internacional teve sim a possibilidade de renovar com Abel Braga, de dar continuidade ao trabalho que foi vice-campeão brasileiro, mas optou por não fazer isso. E tudo bem, é uma escolha do presidente, é uma escolha da gestão, uma leitura que fizeram, mas que claramente não deu certo. E antes da gente encerrar esse papo, eu quero que tu comente por aqui. Tu toparia Fernando Carvalho de volta no Internacional em algum cargo? Ou depois de 2016 tu acha melhor ele ficar fora do clube? E o que tu achou dessa decisão da gestão Barcelos de sequer procurar Abel Braga para renovar o seu contrato após o Brasileirão de 2020? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E como tu pode estar percebendo, tô com um cenário bem diferente aqui atrás. É um cenário temporário porque tô de mudança, então assim, tá tudo fora do lugar em casa. Então temporariamente eu vou estar nesses cenários improvisados, mas logo logo a gente volta com aquela qualidade que tu já conhece. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!